Estamos de volta com o segundo bloco do programa Saúde em Foco, falando sobre diabetes. Conosco aqui no estúdio temos Luciana Vivório, que é minha paciente, e a sua filha, Isis Vivório. Isis não tem diabetes, mas veio aqui para nos acrescentar muito de sua história também. A gente vai falar primeiro sobre algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito de diabetes. Para começar, eu queria perguntar à Luciana, insulina dói? Não, insulina não dói. E, inclusive, quando eu vou, assim, aos médicos, que as pessoas falam, eu tenho diabetes. Porque as pessoas, eu vejo o diabetes um problema? O diabetes é uma doença crônica, mas se você se cuidar, você você vive uma vida normal, tranquilamente, você trabalha. Tanto é que eu sou aposentada hoje, trabalhei quase 28 anos em sala de aula, sou professora. Que não é fácil. E com relação à insulina. E quando eu falo para as pessoas, muitos falam assim, eu sou diabética, mas graças a Deus eu não tomo insulina. Poxa, graças a Deus por quê? Eu falo, graças a Deus por quê? Porque eu, graças a Deus, tomo insulina. Isso que você está falando é muito importante. Quer dizer, foram várias coisas que você falou que são importantes. A questão realmente de que diabetes não é uma condenação, é uma doença crônica, mas que tem controle, que basta o paciente procurar se tratar, se cuidar e se informar. E além disso, não encarar a insulina como algo que é ruim, porque na verdade faz parte do tratamento. É uma das opções que a gente tem no arsenal de tratamento do paciente diabético. O ruim é o paciente ficar mal controlado. Isis, eu queria saber de você agora. Quando você descobriu que estava grávida, porque você tem um filhinho de 4 anos, né, o Arthur. Então, quando você descobriu que estava grávida, imagino que passou pela sua cabeça o risco de você também ter diabetes. Como que você lidou com isso? Então, antes de eu engravidar, eu já tinha esse cuidado, né? Eu procurei emagrecer um pouco. E aí, eu já tive esse cuidado com a alimentação, né? De já não estar ingerindo açúcar, eu evito, até hoje. Não vou dizer que de vez em quando, né? Mas eu evito. Massa, né? Tudo que a gente sabe que vai virar açúcar. Então, eu sempre evitei. Então, quando eu engravidei, que eu fiz o pré-nupcial, eu tive um outro histórico. Ela sempre foi muito baixa, a minha. Então, eu procurei uma nutricionista, eu fiquei com um endócrino, né, no período da minha gestação, e cuidando da alimentação, mesmo com todo esse cuidado, quando eu fui fazer no 8º mês, porque foi o mesmo médico que eu nasci, que minha mãe, né, a minha gravidez, foi a mesma da minha mãe, né? O mesmo médico. Então, no 8º mês ele pediu a curva glicêmica. A curva glicêmica. E na curva glicêmica indicou uma alta tendência. Mas não teve um diagnóstico de diabetes. Não, ele disse que não teve. Eu até acredito por causa do meu cuidado antes e durante a gravidez. Eu terminei até o final da gravidez ela em 80, a hemoglobina em 4. Até o final. Excelentes. Você conseguiu fazer exercícios físicos? Eu caminhava até um dia antes do parto. Porque eu esperei para ser o parto normal. Eu esperei até quase 41 semanas. Eu entrei em trabalho, mas eu não cheguei a bolsa estourar. No caso, eu perdi o tampão, né? Aquele processo normal mesmo. Aí ele já ia entrar em sofrimento. Aí o médico preferiu fazer cesárea mesmo. Mas graças a Deus eu pedi. No momento que ele nasceu, eu pedi para fazer um exame de sangue. E até hoje eu tenho muito cuidado. Ele faz natação desde bebê. Você amamentou ele? Amamentei. Por quanto tempo? Olha, ele ainda mama. Ai, jura? Não é mamar como alimentação, mas ele nunca tomou leite, mamadeira. Porque ele não queria, e aí a pediatra falou, não, mas excelente, deixa, e aí a gente foi, entendeu? A partir desse relato que você está me fazendo, olha quanta coisa importante a gente pode destacar. Primeiro, ter histórico familiar de diabetes aumenta o risco de ter diabetes, mas não é uma condenação.
Uma paciente, uma pessoa que engravida, uma mulher que engravida e que tem na família história de diabetes tipo 2, ela tem um risco maior de ter diabetes gestacional, mas se ela se cuida, se ela tem esse cuidado, inclusive um cuidado de antes da gestação, já ficar num peso bom, já ter uma dieta adequada e praticar exercício físico, ela vai conseguir evitar de ter o diabetes gestacional. Além disso, outro ponto super importante, amamentar. A amamentação, ela é algo que traz inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. E entre eles é justamente isso, é diminuir o risco dessa mulher mais para frente ter diabetes, é diminuir o risco do bebê de ter obesidade e diabetes no futuro. Quer dizer, traz uma série de vantagens a amamentação. Né? E ele faz atividade física. Como é que você cuida da alimentação dele, Isis? Então, Arthur entrou na natação desde 8 meses. Então ele nada até hoje. Vai fazer 5 anos, ele já nada 4 anos e meio quase. E né? A alimentação, porque até depois eu vou querer também que Luciana me fale assim, o quanto que a dieta, o quanto que assim, sair da dieta interfere na glicose dela, mas a alimentação do Arthur. Então, eu procurei seguir, né? Eu dei amamentação exclusiva até 6, ele foi até quase 7 meses, porque foi mais difícil de se alimentar de outra coisa. Então, eu até hoje, eu mantenho os legumes, folha. É uma alimentação saudável, fruta, né? Mas eu sei que não pode e de vez em quando deixa uma coisinha. Eu até, assim, praticamente 2 anos dele, eu consegui evitar. Depois, você fica como se você estivesse criando um extraterrestre, né? Aí, quando ele entrou na escola, ele entrou com 2 anos e 7 meses, mais ou menos. Aí a professora me chamou. Porque, assim, todo mundo toma refrigerante no dia das festinhas e ele diz que ele não gosta, ele quer tomar água. Eu falei, olha, porque realmente eu não ofereci, mas eu também não proibi, entendeu? Dele conhecer se ele quisesse. Mas ele não quis até hoje. Ele pode ver essa questão de hambúrguer, o coleguinha comendo, tomando refrigerante, ele diz que não quer. E o paladar da criança se desenvolve muito em 2 momentos, não são os únicos, mas em 2 momentos, na gestação e nos primeiros anos de vida. Então, o fato de você não ter ofertado tanto isso vai fazer com certeza com que ele não tenha tanto essa vontade. Você, Luciana, quando sai da dieta que a doutora Patrícia passou, o que acontece? Com certeza a glicose aumenta, né? Mas é aquela história, não pode ter aborrecimento com ela. Eu costumo dizer que o diabetes é um amigo que a gente tem, mas não pode aborrecer com ela não, né? Então a gente tem que fazer a dieta direitinho, tem que fazer exercício, atividades físicas, tem que fazer, tem que ter. E outra coisa muito importante, conhecimento da doença. A pessoa tem que conhecer, porque se você não conhece, como que você vai se cuidar? Então, quando eu fiquei diabética, primeiro fui... tá falando ali, tá muito bonito. Não foi fácil não. Eu fiquei em depressão, eu fiquei muito triste. É fácil você grávida, né? Você recebeu um diagnóstico de diabetes, você tem uma filha para você criar, tá? O que passa... Na minha cabeça... Não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta no 3º bloco justamente para falar sobre a parte psicológica no diabetes. Espera.